Continuando nosso estudo de Kitzur Shulchan Aruch, eu percebi que a gente pulou uma Alachá Yud Tet, 19, então a gente vai voltar para ela e depois estudar as duas últimas Alachot do nosso capítulo. Fala Kitzur Shulchan Aruch na Alachá Yud Tet. ציבור שאין להם מגילה כשרה כדינה, מכל מקום אם היא כתובה לקלף כהלכתה, רק שחסרות איזו תיבות באמצע, כיוון שלא חסר בעניין אחד שלם, יכולים לקרות מתוכה עם הברכות. והטעות יקרא הקורא בעל פה, ou יאמר לפניו בלחש מתוך החומש. O que acontece com o tzibur que eles não têm uma Megillah que está ksherá, ou seja, ela não está escrita devidamente completa. Porém, está faltando parte dela. De forma geral, ela é ksherá, ela está escrita num pergaminho, com caneta, as letras como se devem, mas está faltando algumas palavras no meio. O sofer, quem escreveu, errou, pulou parte. O que acontece nessa situação? Com relação a Sefer Torah, a halachá é que mesmo que esteja faltando apenas uma letra, o Sefer Torah está inválido. Porém, a Megillah, ela tem um din diferente. A Megillah ela é chamada de Igeret, de carta. Diferente do Sefer Torah, que é um livro, a Megillah é chamada de Igeret. Qual a diferença entre um livro e uma carta? Um livro não pode ter nada faltando, ele tem que estar completo do começo ao fim. Você verifica ele várias vezes. Alguém que escreve um livro, ele presta atenção se não pulou nada, se não tem nada errado. Diferente de uma carta ela é mais informal, então muitas vezes numa carta está faltando um pedacinho, pulou uma frase, pulou uma linha, não tem problema nenhum. Por isso, se a Megillah não estiver faltando algo crítico, já vamos ver o que é algo crítico, pode ser lida nessa Megillah de forma normal. Se a Megillah está escrita no pergaminho, com caneta, com tinta, como se deve, pode-se ler nessa Megillah com brachot. O que pode estar faltando? Então aqui tem uma marca entre Ashkenazim e Sfaradim. O Kitzur Shulchan Aruch traz aqui que se estiver faltando uma parte inteira, um assunto inteiro no meio da Megillah, parte da história, por exemplo, tem uma das cenas da história da Megillah inteira está faltando, isso invalida a Megillah, não pode estar faltando uma parte completa. Já, de acordo com Sfaradim, não tem problema, pode estar faltando uma parte inteira completa no meio da Megillah, a Megillah continua sendo ksherá. Porém, tanto Ashkenazim quanto os Sfaradim concordam que se estiver faltando o começo ou o fim da Megillah, isso daqui invalida a Megillah, certo? Porque é como uma carta é normal pular um pedacinho no meio, o pessoal se distraiu, acabou pulando um pedacinho, mas pular o começo ou pular o fim, ele perde todo o sentido. Então, se está faltando o começo ou o fim, não tem o que fazer, essa Megillah é inválida. Se está faltando no meio, de acordo com Ashkenazim, se falta um assunto inteiro, invalida a Megillah. De acordo com os Faradim, não. Agora, uma Megillah que ela está ksherá, não está faltando um assunto inteiro de acordo com o costume Ashkenazi, ou ela está escrita como se deve, tanto para Ashkenazim quanto os Faradim. O que você faz com a parte que está faltando? De qualquer jeito, você não pode pular a história tem que ser contada por completo. Então, quando chega nessa parte que está faltando, o Baal Koré, aquele que está lendo a Megillah, ele pode ler Be'al Peh, ele pode falar de cor os psukim que estão faltando, ou se ele não sabe de cor, alguém que está do lado dele pode falar para ele os psukim, e ele repete os psukim alto para todo mundo. Até a metade da Megillah pode ser lida de forma Be'al Peh, de forma de cor, sem ler dentro. Então, se a Megillah não está completa, esses pedacinhos que estão faltando podem ser completados de cor. Avalimin Megillah klal, mas se não tiver Bichlal Megillah, um tzibur inteiro que eles não têm bichlá, nenhuma Megillah. Ou ou que está faltando um pedaço, um assunto inteiro no meio da Megillah, ou que falta o começo ou o fim, que essas coisas invalidam a Megillah. Aí cada ele deve ler sozinho no seu próprio Chumash, na sua própria Megillah, já que não tem uma Megillah ksherá, cada um lê sozinho, porém sem brachá. Assim também alguém particular, alguém que está num lugar onde não tem leitura da Megillah, ele não tem onde ouvir a Megillah, ele lê sozinho sem fazer as brachot. As brachot só são feitas quando você tem uma Megillah ksherá. Pulando agora para a Alachá 22, Kavbet, são as duas últimas Alachot do nosso Siman. Essa Alachá trata de qual é a ordem da Tfilá. Tem alguns costumes, às vezes tem diferenças nas Ashkenazim e Sfaradim. Vamos ler só rapidinho para conhecer a ordem da Tfilá. Shacharit, na Tfilá de Shacharit, Mashkimin le Beit HaKnesset, se vai para o Beit HaKnesset rezar normalmente. Lachar Shmonaesre, Omrim Chatzi Kadish, logo depois do Shmonaesre, logo depois da Amidah, se faz Chatzi Kadish, é o Kadish incompleto,
Korim Batorá, Parashat Vayavo Amalek Trata Gavrei, se lê na Torá a Parashá ligada a Amalek, leitura da Torá, 3 pessoas, normalmente, como dias de semana, Vechar que Chatzi Kadish, Lachar Shemachnisim Bet HaSefer Torá, Korim et HaMegillah. Se faz novamente Chatzi Kadish, se devolve o Sefer Torá para o Aron Kodesh e se lê a Megillah. Lachar Brachá Charoná, Ein Omrim Beshacharit Ashereni, depois da última brachá, no fim da Megillah, não se fala de manhã Ashereni, são os pedacinhos que tem alguns sidurim. Lechar Shesiem, Akela Moshia, Omrim Shantranat Yaakov. Aqui também são costumes diferentes com relação à leitura da Megillah. Isso aparece no sidurim, tem sidurim Ashkenazim e Sfaradim, cada um com o seu costume. Vemrim Ashrei, Valetzion, Kadish Alem Titkabal, e aí a gente segue para o fim da Tfilah. Começando do Ashrei, o Valetzion e o Kadish com Titkabel. Vem lachlotz et atfilim ad lechar kriat Megillah. Não se deve tirar o tefilin até depois da leitura da Megillah, porque o tefilin ele é ligado com a mitzvah da Megillah. Meshum dechtiba vikar. Está escrito na Megillah Esther, v'leyodim aita ora v'simcha v'sason vikar. Vikar v'darshinan elo tefilin. Vikar que aparece na Megillah, está se tratando do Tfilin. Então, na leitura da Megillah, deve-se colocar Tfilin, assim também, como a gente encontra com relação ao Kriyat Shema. Não se deve ler o Kriyat Shema sem Tfilin, porque na própria Parashá do Kriyat Shema a gente trata do Tfilin. Então, é errado ler o Kriyat Shema sem estar usando propriamente o Tfilin. Imesh Milah, Malim Kodem Kriyat Megillah, Meshum Dechtiv Vesason Zo Milah. Se tem um Brit Milah, aqui ele traz o costume de que se faz o Brit Milá antes da leitura da Megillah, porque na própria Megillah também aparece Vesasson, a palavra Vesasson se trata do Brit Milá, então ela é antecipada à própria leitura da Megillah. Halakha Kav Gimel, Irshi Mukefet Chumam Imoto Shel Benun, Korimba Bechamisha Asar, Velo Shriche Bimneateinu. Temos algo muito diferente de outras festas com relação a Purim. Purim ele é dividido em 2 dias. Temos festas que tem mais que um dia, mas que o Am Yisrael ele é dividido em 2, isso é incomum. Em Purim nós temos isso, algumas cidades leem no dia 14, algumas cidades leem no dia 15. Qual é a diferença entre essas cidades? Então depende se a cidade era emuralhada na época de Yoshua bin Nun. Verdade é que a história da Megillah ela se passa muito depois de Yoshua bin Nun, em torno de 900 anos depois da história de Yoshua bin Nun. Na cidade de Shushan, onde acontece a história da Megillah, era uma cidade emuralhada, e lá eles guerrearam 2 dias e descansaram somente no dia 15. Daí vem o costume de que algumas cidades fazem a festa no dia 14, algumas no dia 15. A maioria guerreou no dia 13 e descansou no dia 14. Em Shushan, guerrearam também no dia 14 e descansaram no dia 15. A gente faz Purim no dia do descanso. Agora, a cidade de Shushan era uma cidade emuralhada, então Chachamim decidiram decretar, já na época de Mordecai e Esther, decidiram decretar que a leitura da Megillah seria dividida entre cidades com muralha e cidades sem muralha, sendo que as cidades com muralha, igual Shushan, leriam no dia 15 e as outras no dia 14. Agora, já que na época Am Yisrael não estava em Eretz Israel, eles estavam começando a voltar, estavam começando a construir o segundo Beit HaMikdash, que foi parado devido a um pedido dos filhos de Aman. Eles pediram para que a construção do Beit HaMikdash fosse parada. Esse é o motivo de por que Mordecai foi até Shushan para tentar convencer a Hashverosh a liberar a reconstrução do Beit HaMikdash. De qualquer jeito, já que na época Eretz Israel estava meio destruída, Chachamim não quiseram definir que a leitura do dia 15 vai ser de acordo com a cidade de Shushan, porque estaria deixando de lado a importância de Eretz Israel. Então, na hora que eles foram decidir as cidades que leem no dia 15, eles pegaram a questão da muralha que tinha na cidade de Shushan, porém eles puxaram isso para a época de Yoshua bin Nun, na época que Am Yisrael entrou em Eretz Israel e começou a conquistar a terra. Então, toda a cidade que tinha muralha na época de Yoshua bin Nun, ela lê no dia 15. Ele traz aqui que isso não tem muitos, na Europa não tem cidades como essa. Aqui em Eretz Israel a gente tem algumas cidades, tem Jerusalém, Lud, Tveria, algumas cidades são conhecidas como emuralhadas da época de Yoshua bin Nun, lá realmente leem no dia 15 e não no dia 14. Com relação a Jerusalém tem algumas discussões, cada um onde ele estiver, ele deve realmente verificar quando é feita a leitura da Megillah. Só o último ponto que o Ramban traz, o Ramban fala que o milagre das cidades sem muralha é maior do que as cidades emuralhadas. As cidades emuralhadas, elas são pelo menos protegidas, então durante a guerra, os Yehudim que moravam nessas cidades podiam se proteger em Eretz Israel. Porém, as cidades sem muralhas, as cidades abertas, era mais difícil de se proteger. Então, já que o milagre foi diferente, já que a grandeza do milagre foi diferente, nossos sábios quiseram dividir em 2, entre aquelas
cidades que não tinham muralha, que teve um grande milagre, e as cidades que têm muralha. Outra ideia por trás dessa divisão, que ela é incomum, dividir em dois, é ligado com os dois vilões que encontramos na nossa história da Megillah. Nós temos dois vilões na Megillah, nós temos Ahashverosh e Aman. Embora Aman deu a ideia de destruir a Israel, Ahashverosh ele apoiou, porém ele apoia, ele empurra, ele também quer a destruição de Israel, só que ele faz isso de uma forma diferente. Ele não faz isso igual Aman, vindo contra e tentando matar todo mundo. No começo, Ahashverosh faz uma festa, chamando todos os Yehudim em comemoração ao fato de que o Beit HaMikdash não viria a ser construído novamente, mas ele demonstra carinho, ele demonstra proximidade, ele fala, olha, podem vir, a gente é um povo só, eu quero vocês, vamos fazer uma festa juntos. Ou seja, ele tenta derrubar o povo judeu de forma não como inimigo, mas sim como um amigo que tende a influenciar. Essa ideia pode ser vista também com relação às muralhas. Cidades emuralhadas são cidades protegidas, que você consegue se proteger. Elas representam a guerra contra Aman, contra Amalek, que a gente reconhece a guerra, a gente vê que eles são contra, a gente vê que eles são nossos inimigos. Então você consegue se proteger. E as cidades sem muralhas são cidades a priori amigáveis, em que os Yehudim, eles também têm proximidade com outros povos, como a Hashverosh, e eles são influenciados às vezes de forma inconsciente. Então essa separação entre dia 14 e dia 15, cidade com muralha e cidade sem muralha, possivelmente vem representar os dois tipos de inimigos que tiveram para o povo judeu, inimigos que são reconhecidos como inimigos que atacam e a gente se protege mais, e inimigos que muitas vezes tentam influenciar a gente de forma indireta, de forma que a gente não perceba, mas também tem que tomar cuidado com isso.